Vamos lá então falar a respeito de filmes de heróis que fracassaram nos cinemas. Se você tem aí cerca de 18 anos ou um pouquinho menos, com certeza você não acompanhou alguns dos títulos que eu irei citar a seguir. E acreditem ou não, nem tudo era como é hoje, que você vê filmes de super-heróis saindo para tudo quanto é lado, criação de universos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, Marvel versus DC, DC versus Marvel, tudo porque ninguém acreditava, pelo menos há uns 30 anos atrás, ou até um pouquinho mais, que os heróis poderiam tomar conta das telonas antigamente. E aí vem aquele que eu considero o primeiro filme dessa lista de fracassos no cinema, que foi o Batman interpretado pelo Val Kilmer com a direção do Joel Schumacher, que foi lançado no dia 9 de junho de 1995. Teve um investimento aí de cerca de 290 milhões e arrecadou uma bilheteria de 336 milhões de dólares. Não foi um prejuízo completo, mas não deixou de ser um fracasso e não teve sequer aquele retorno de que todos esperavam. O próprio Val Kilmer fez declarações de que não estava à vontade no papel, de que não curtiu estar dentro da pele do personagem do Homem-Morcego, e os fãs, principalmente aqueles que vinham de ler os gibis, não só a molecada como os adultos, acabaram ficando muito decepcionados, assim como eu, que sempre gostei dos trabalhos do diretor Joel Schumacher e não acreditava em nenhum momento a cada quadro, a cada cena que eu via deste filme, que na minha opinião foi um dos piores Batmans interpretado pelo Val Kilmer. Mas a Warner não desistiu e decidiu manter Joel Schumacher para fazer Batman e Robin, que foi lançado no dia 12 de junho de 1997. O filme, com um investimento de aproximadamente 350 milhões de dólares, foi um verdadeiro fracasso, pois acabou arrecadando apenas 238 milhões das bilheterias. Mesmo com o elenco que contavam com os blockbusters Arnold Schwarzenegger e Uma Thurman vivendo os vilões da história. A solução que eles encontraram para resgatar aquele prestígio arranhado do Homem-Morcego nas telas há cerca de 2 anos atrás, embora mantendo o mesmo diretor, seria chamar aquele cara que era o galã e o ator do momento naquela década, no final da década, aliás, que era o George Clooney. Então apostaram todas as fichas que o cara, por ser bonitão, por ser preterido pela mulherada, poderia fazer um Bruce Wayne de responsa. Mas o principal problema, na minha opinião, é que puxou a mesma síntese do primeiro. Os caras entendiam que filmes de heróis eram para ser feitos para criança, com um roteiro bem ameno, daquele melhor estilo água com açúcar. Só que aqui eles decidiram implementar mais um ingrediente para crianças e adultos que não cresceram na visão dos produtores, do próprio diretor e do próprio estúdio. Ou seja, vamos fazer uma coisa bem pastelão, porque o público que nós vamos ter em vista disso é esse, são crianças e adultos que ainda estão chupando o pirulito. E acabou sendo aquele verdadeiro fiasco que nós vimos nas telas. George Clooney chegou inclusive a pedir desculpas para os fãs de ter entrado dentro da pele do Bruce Wayne, e foi aquele fracasso total. Se eu não me engano, esse foi aquele filme da armadura, né, que ficou tido aí como o Batman dos mamilos, o Robin que não era bem o Robin, e os caras acabaram fazendo toda aquela salada. O Schwarzenegger ali entrou fazendo o Homem Frio, a própria Uma Thurman fazendo a Era Venenosa, mas não teve jeito, não teve o que salvasse o filme. E com certeza são os 2 títulos que eu acho que arranham a carreira do Joel Schumacher. Pois, a exemplo do que eu disse há pouco, né, eu gosto muito dos trabalhos dele, mas eu acho que esses 2 Batmans você pode pegar, enterrar numa caixa, mandar embora no oceano para nunca mais ninguém achar. Demolidor, o Homem Sem Medo, o grande trauma da carreira do nosso atual Batman, né? Ou seja, o Ben Affleck, né? O Ben Affleck, seja lá como se fala aí corretamente o nome do ator. Eu me lembro que na época tinha uma hype muito grande para esse filme. A Marvel apostava que a partir dali eles começariam a criar filmes de heróis para as telonas de uma maneira muito própria, ao melhor estilo do que está sendo feito hoje.
mas a direção não acertou, a produção não acertou, e apesar de ter até bons atores que fizeram o filme, como o próprio Colin Farrell, que faz o vilão da história, os caras acabaram, inclusive incluindo Elektra, que tinha tido um filme cerca de 2 anos atrás, que não emplacou também, não é dos piores, mas nem isso serviu para dar liga aí no demônio de Hell's Kitchen. Passa longe, para vocês terem ideia, dessa própria série que a Netflix anda passando por aí, que já está na 2ª temporada. O Hulk de 2003, de Eric Bana. Esse, com certeza, dentre os piores, é um dos meus favoritos. Eu lembro que na época todo mundo foi naquela expectativa para o cinema, legal, um filme do Hulk, depois do seriado, né, dos anos 80, agora os caras vão começar a investir dentro do personagem, sobretudo os fãs do Gigante Verde, dos quadrinhos, né? Vamos ver isso na tela. Mas o que a gente viu foi um verdadeiro fiasco. Eu lembro que eu fui assistir a estreia, saí completamente decepcionado. Todo mundo falava o seguinte: pô, esse Hulk parece um bonecão de plástico, ele se agigantava na história, ele vinha por um lado da história que foi recriado, digamos assim, em muitos das sínteses da história para esse filme. Ele não tinha credibilidade nenhuma, né? Ele estava de longe de ser o Hulk que todo mundo viu nas histórias em quadrinhos. Os vilões, os personagens que estavam ali em volta, né? Tem até um monstro que luta contra ele, que é uma das coisas mais ridículas que eu já vi em termos de filmes de heróis. O próprio Eric Bana, sabe, não tinha praticamente o que ele fazer, não que ele tenha sido um mau ator, não que ele tenha sido um Bruce Banner, assim, mais ou menos, que nem tinha sido o Ben Affleck no caso do Demolidor, mas, coitado, colocaram o cara numa fria desgraçada, e mais uma vez os caras estavam tentando seguir aquela síntese, vamos fazer um filme de heróis para crianças e adultos que não cresceram, e acabou dando essa salada aí que nós vimos. Eu vou pular os 2 filmes do Quarteto Fantástico, embora algumas pessoas tenham me pedido para que fosse incluído nessa lista, porque eu acredito o seguinte: pelo menos teve 2 filmes que, vamos dizer aí, que foram divertidos. O roteiro não é lá essas coisas, a história não agrada, mas eu acho que segue a mesma linha, por exemplo, dos filmes do X-Men nessa década de 2000. Não tinha muito o que se fazer, afinal de contas, a visão que tinha para filmes de super-herói era essa. E como me divertiu, pelo menos na época, eu vou pular o Quarteto. Mas eu não posso deixar de falar de um filme um pouco mais recente, que foi O Motoqueiro Fantasma, de 2007. Embora também eles tenham feito 2 filmes, mas fizeram um motoqueiro fantasma assim, sabe, meio bonzinho, o cara que vinha do inferno, mas que ao mesmo tempo ajudava as pessoas. Ele não era exatamente aquele motoqueiro fantasma que a gente vê nas HQs, que é um anti-herói, um cara insano, que nem todas as vezes ele é imparcial. Mas, como eu disse ainda há pouco, os caras ainda estavam presos naquela ideia de que tinha que fazer todos os super-heróis, todos os personagens principais como sendo bonzinhos, e não foi isso que aconteceu com o Motoqueiro Fantasma. O Nicolas Cage na época já estava em declínio na sua carreira, assim como hoje ele está totalmente enterrado por vários problemas pessoais aí que o ator tem enfrentado e enfrentou recentemente. E embora até eu tenha assistido o Motoqueiro Fantasma no cinema, na estreia na época, eu não saí com aquela sensação, sabe, de que, nossa, que filme horrível, não quero mais ver isso daí na minha frente. Mas depois que foi caindo a ficha, e principalmente com os outros filmes sendo lançados a partir do Homem de Ferro, eu acabei me convencendo de que, realmente o Motoqueiro Fantasma merece estar nessa lista dos filmes de heróis que fracassaram no cinema. Um dos maiores fracassos da história da DC, com certeza, aconteceu com Lanterna Verde, lançado originalmente no dia 19 de agosto de 2011, que trazia aí na pele de Hal Jordan, ou seja, o Lanterna Verde, ele, Ryan Reynolds, o mesmo que interpreta hoje Deadpool. É do conhecimento de muitas pessoas que o próprio ator na pele do mutante que interpreta hoje já fez até piadas com o personagem. E na época, assim como o próprio motoqueiro que eu disse ainda há pouco, eu me lembro de ter assistido pela primeira vez numa cabine de imprensa e não saía assim tão decepcionado. Mas depois, revendo o filme pela segunda, terceira vez, e até mesmo analisando
com o lado de algumas outras críticas, eu acabei sacando que realmente Lanterna Verde, esse Lanterna não tinha nada a ver com os personagens dos quadrinhos, e acabaram colocando o Reynolds numa tremenda fria. A exemplo do próprio Eric Bana, que eu disse, do Hulk, lá de 2003, eu acho que o próprio Ryan Reynolds não teve culpa alguma, e sim a produção e a direção que não souberam conduzir o filme, e principalmente dar a real identidade ao personagem que os fãs esperavam ver nas telonas. Sem dúvida nenhuma, Quarteto Fantástico, esse de 2015, foi um dos maiores fracassos que a Marvel teve dentro do cinema. Embora feito pela Fox, não pelo lado da distribuição e dos estúdios da Disney, que administram hoje os grandes nomes, né, dos personagens da Marvel, e agora também adquiriram os direitos dos outros, tal qual o próprio Quarteto. Na época, o estúdio teve uma briga muito grande com o diretor Josh Trank, que acabou passando isso inclusive para o elenco, que criou vários atritos com ele, e dentro dessas lambanças todas, o cara quis dar uma identidade, digamos assim, um pouco mais atual para os integrantes do quarteto, com atores jovens, embora promissores, mas ele não conseguiu criar absolutamente nada para preencher as expectativas dos fãs que esperavam ver um quarteto customizado diferente daquele que nós tínhamos tido em 2005 e 2006. Mas o cara acabou fazendo uma lambança, acabou fazendo algo muito pior de que todo mundo esperava, e muito pior até dos filmes do início da década de 2000, e foi um verdadeiro fiasco. Todo mundo criticou, e só aquela imprensa, né, que ganhou um jabazinho, que acabou dando nota alta para o filme e achando qualidades dentro desse título que realmente hoje está totalmente dispensado pelos fãs de quadrinhos que curtem ver aí um bom filme de herói nos cinemas. Bem, meus amigos, esse foi um pequeno apanhado da minha opinião, ok, dos filmes de heróis que fracassaram nos cinemas. Com certeza deve ter outros aí também dentro da sua ideia, do seu gosto. Então coloca aqui nos comentários para a gente poder conversar, combinado? É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até!